Meus queridos, eu quero dizer que Deus é providente em tudo, e até nesse teatro que a gente viu. Não há um coração sequer, um coração que não deseje. Se o coração deseja, a graça de Deus vem, não tem como a gente fugir. A gente pode até tentar resistir, a gente pode até tentar fugir. As nossas pernas parecem querer bambear para a gente ir embora daqui. Mas eu quero dizer para você que se você veio aqui hoje, se o Senhor te chamou aqui hoje, é porque Ele quer o teu coração por completo. E se você der o teu coração por completo, nada lhe faltará. E sabe de uma coisa? Todos os dons que a gente vai escutar aqui, hoje ainda alguns que a gente já escutou, esse é o presente que Deus tem para você. E não é somente um ou dois, mas são todos. Porque se o Senhor te trouxe aqui, é que Ele quer fazer o seu coração pulsar, pulsar, pulsar. E ser instrumento de graça para essas pessoas que estão ao seu lado. Eu quero começar essa pregação, pegar minha colinha aqui. Enquanto eu estava, ontem eu cheguei em casa e eu estava rezando. E o Senhor foi muito providente que eu abri um site. E lá eu estava estudando um pouquinho mais sobre esse Espírito Santo, sobre os dons que a gente vai partilhar aqui. E eu vi uma frase que São José Maria Escrivá, no seu livro que chama Suco, ele vem dizer o seguinte: caminho seguro de humilde é meditar como, mesmo carecendo de talento, de renome, de fortuna, podemos ser instrumentos eficazes se recorrermos ao Espírito Santo, para que nos dispense os seus dons. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é cheio de talento? Eu não, me falta às vezes alguns. Você é cheio de renome? Você é uma pessoa conhecida que fala, uau, olha fulano? Talvez não. E você é rico? Piorou, eu não sou. Mas eu quero dizer para você que mesmo faltando talento, que mesmo não sendo a pessoa mais rica do mundo, e mesmo não sendo a pessoa mais conhecida e de renome, hoje, nessa tarde, o Espírito Santo quer te usar como um instrumento eficaz. E mais do que isso, como diz São José Maria Escrivá, Ele quer que nós recorremos a Ele, sem nada disso, para que Ele nos dispense todos os seus dons. E Ele continua dizendo que os apóstolos, apesar de terem fugido, espavoridos diante de Jesus durante 3 anos. Os apóstolos, apesar de ter sido instruídos por Jesus durante 3 anos, fugiram espavoridos diante dos inimigos de Cristo. No entanto, depois de Pentecostes, deixaram-se açoitar e prender, e acabaram dando a sua vida em testemunho da sua fé. Quero dizer que talvez o medo venha. Talvez os inimigos de Cristo queiram nos tirar do caminho dele. Eu estava ali com a perna tremendo e ainda estou, porque eu estava com medo de estar aqui falando com vocês. Mas eu quero dizer que nada disso pode e vai te impedir de ser aquilo que Deus quer. Os apóstolos ficaram com medo? Ficaram. Eles se esconderam, mas depois de Pentecostes, eles se deixaram prender e eles se entregaram. E é esse o convite que o Senhor quer fazer para mim e para você nessa tarde, nesse domingo. Que nós sejamos pessoas tementes a Deus e sem medo, cheios do Espírito Santo e instruídos pelo Espírito Santo, dispensar esses dons a serviço do próximo, amém? Como o Léo já falou, o Sena já falou, eu sou a Lê do Léo. Eu tenho 23 anos, e o Léo disse, e eu volto a partilhar, não vou chorar, eu prometo. O meu grupo de oração de coração tem 2 nomes, chama Kairos e Restauração. Mas hoje o Senhor me chamou para uma nova missão. E hoje, o meu grupo de oração é o grupo de oração Magnífica, na paróquia Nossa Senhora das Graças, lá em Londrina. Com o coração cheio de alegria, hoje eu volto para minha casa. Eu volto para minha casa para partilhar uma experiência que Deus fez comigo, que fez com esse povo que está aqui. E que quer fazer com você que está aí, que já teve essa experiência há muito tempo. É voltar a ser profeta, sim. É voltar a profetizar. É voltar a ser instruído pelo Senhor. Porque eu tenho certeza que existem muitos servos aqui, muitos perseverantes. Mas para você, servo, o Senhor quer te fazer voltar para a sua casa. E na sua casa ser aquilo que você quer. Aquilo que Deus quer para você.
profeta do Altíssimo. Falado isso, então, quero que você abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Já adianto para vocês, não fechem a Bíblia, tá? Pode deixar que a gente vai usar bastante ela aí. Enquanto vocês vão abrindo a palavra de Deus, eu quero partilhar uma visualização que eu tinha enquanto eu rezava por esse momento de pregação. A visualização que eu tinha era de todos vocês aqui, eu, entrando por essa porta. E nós entrávamos como se fosse uma sacolinha de juta. Era essa visualização que eu tinha, uma sacolinha de juta, que nós entrávamos durante a manhã. A gente entrava durante a parte da manhã com essa sacolinha de juta e cada um ocupava o seu lugar. E eu pedi o discernimento para o Senhor, né? O que isso tem a ver com dons, com essa pregação? E o Senhor dizia para mim que você, com essa sacolinha de juta, era você sedento por essa graça que o Senhor queria derramar. E mais ainda, sabe o que o Senhor dizia? Que Ele queria dispensar e distribuir todos os dons, e não era um só. E que dentro dessa sacolinha cabia um dom sim, por mais que ela era pequenininha, cabia um dom, mas também cabia todos os dons. Então, confirmando aquele teatro, confirmando tudo que já foi falado aqui hoje, se você quiser, dentro dessa sacolinha pequena e dentro do seu coração, cabe todos os dons. Você só precisa querer. Lá, então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, vai começar dizendo assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito que distribui esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. São Paulo vai dizer que o Espírito quer distribuir vários dons. E aqui, nessa tarde, nesse momento, nessa pregação, ele quer distribuir 3 dons em especial. É o dom da profecia, é o dom da interpretação das línguas e é o dom do discernimento dos espíritos. Talvez a gente já está habituado e talvez a gente já ouviu muito se falar em profecias. Talvez nós já fomos profetas do Senhor e fomos instrumentos usados para falar para aquele povo, para aquela determinada circunstância. Ou talvez a gente não conhece, está nesse caminho de perseverança. Já usou, já foi instrumento de Deus, mas a gente não entende direito. O que é então a profecia? São Paulo vai dizer lá no capítulo 14 que a profecia serve para exortar, para edificar e para consolar o povo. Ou seja, é Deus que vem e fala em nós para consolar, para exortar e para edificar determinado povo. No seu grupo de oração acontece profecia? Só aqui no Adoradores eu estou vendo o que acontece. No seu grupo de oração acontece profecia? E o que o Senhor faz? O Senhor te exorta, o Senhor te consola e o Senhor te edifica. Porque o Senhor quer manifestar a sua graça no nosso meio pela profecia, é assim que Ele nos fala. Na profecia, é como se nós fôssemos esse porta-voz de Deus, nada mais, nada menos. O Senhor fala ao nosso coração para sermos instrumento dele às outras pessoas. Então, não sou eu, Letícia, que falo, mas é o Senhor que fala. Não é você que fala, mas é o Senhor que fala por você. Ou seja, nós somos então esse porta-voz de Deus. Nós só anunciamos. Na profecia também, nós
proclamamos as coisas de Deus e nós predizemos as coisas de Deus. Pera lá, qual que é a diferença, Letícia? Proclamar não significa que nós relacionamos com as coisas do futuro. Pera lá que eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus estava no alto daquela cruz, o bom ladrão estava ali falando com ele, e Jesus volta para ele e fala: em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não era algo para o futuro, era algo que estava acontecendo ali. Jesus mesmo, que é o profeta dos profetas, dizia: é hoje que vai estar comigo. Então, a profecia que pode ser proclamada não quer dizer, não se refere a tempos, amanhã ou depois, mas é agora, nesse instante. Às vezes o Senhor vem e fala conosco. A Gi fez um momento agora que o Senhor falava ao coração dela para a gente se ajoelhar, para a gente se prostrar. Eu tenho certeza que ela foi usada por Deus, foi profeta de Deus naquele momento, e não foi algo para lá, mas foi algo para agora, porque se a gente deixasse passar, talvez a gente perderia a graça que o Senhor queria derramar para a gente em abundante. E a profecia pode ser, não sei se é assim que fala, predita, faz de conta que é, tá? Ou seja, coisas ou circunstâncias que acontecerão no futuro. Nossa, então pera lá, o Senhor pode falar a nós. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, e talvez o pessoal mais antigo da renovação pode falar para a gente, lá de Porecatu. O Senhor havia lançado uma profecia há um tempo atrás, que existiria no decanato de Porecatu uma multidão de jovens que levantaria. A Ivone está lá confirmando, a Ivanilde também. Foi uma profecia que o Senhor falou há quanto tempo atrás? Muito tempo atrás. E o que a gente vê hoje? A profecia de Deus se cumprindo no decanato de Porecatu. Foi algo que o Senhor falou lá atrás, e algo que a gente vê cumprindo. Não foi algo para aquele momento, mas foi algo para a gente ver o cumprimento da promessa agora. Então, a gente pode entender que a profecia, o Senhor vem falar com o seu povo para exortar, para consolar e para edificar. Ele pode falar e a profecia pode ser proclamada, ou seja, agora, para a gente nesse momento, ou a profecia pode ser predita para um futuro, pode acontecer lá na frente. Isaías, ele era um profeta, e ele sempre profetizava, e a gente viu que todas as profecias de Isaías foram cumpridas no Novo Testamento. Não ficou uma profecia sequer se não foi cumprida, então eram profecias preditas. Ele havia falado e a promessa se cumpriu lá na frente. Entendendo isso, eu quero só dizer um cuidado. A gente olha, uau, né? O Senhor pode falar aquilo que vai acontecer comigo no futuro. E a gente sabe que tem gente de Deus e tem gente que não é de Deus. E a gente pode confundir quando a gente escuta, nossa, prever o futuro, né? Então eu vou pedir para o irmãozinho rezar ali para mim, para que ele seja profeta na minha vida, para ele me falar se daqui quanto tempo eu vou ter um carro, se daqui quanto tempo eu vou ter um emprego. Não. Deus não é um vidente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele só fala aquilo que vem para nos exortar, para nos consolar e para nos edificar. Não vai edificar você saber se você vai ter um carro daqui 10 anos ou não? Não vai mudar em nada da sua vida. Por isso que eu quero fazer esse adendo e tomar esse cuidado. É aquilo que o Senhor quer, aquilo que é importante para Ele falar para o seu povo, não aquilo que a gente acha. Por isso que essas outras denominações, esses videntes, não é de Deus, porque eles escutam algo que Deus sabe de tudo, mas Satanás também sabe, então a gente precisa tomar cuidado. Entendendo isso, Deus então quer sempre manifestar ao seu povo. Ele quer instruir, Ele quer consolar o seu povo, Ele quer edificar, Ele quer falar pra gente, pera lá, vocês não estão no caminho certo, precisa dar um chacoalhão na gente. Às vezes Ele precisa consolar, se Deus que é Pai, Ele vem ao nosso encontro e quer falar pra gente, pera lá, eu sou o Senhor teu Deus, eu te amo, eu te aprecio, você não está sozinho, eu preciso de você, eu estou com você. Então, a profecia, para a gente sempre entender como que é uma profecia. Deus sempre fala em primeira pessoa. Ele não vai falar assim, o Senhor está falando tal coisa, pode ser que aconteça, mas a profecia assim,
É o Senhor que se manifesta na primeira pessoa. Ou seja, né, voltar para as aulas de português. Eu, o Senhor teu Deus, te aprecio, eu te amo. Filhinhos, voltem para mim, voltem o seu olhar para mim. Vocês estão como ovelhas desgarradas, mas eu sou o seu pastor. Entenderam que na profecia é o próprio Deus que manifesta? Por mais que é o João que está falando, sendo profeta, sendo esse instrumento, é o Senhor que fala através dele, é por isso que o Senhor fala, eu sou o Senhor, e por isso que é na primeira pessoa. Eu quero te convidar a voltar um pouquinho lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulos 2, no versículo 17 e 18. A gente vai ver um exemplo de uma profecia. Atos 2, do 17 ao 18. Aqui foi depois de Pentecostes. E Pedro estava falando à multidão, ao povo, e Pedro estava fazendo referência a uma profecia que foi dita lá atrás. Mas prestem atenção como aconteceu essa profecia. Diz o profeta Joel, né? Acontecerá nos últimos dias, ajuda eu a ler? É Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos sonharão. Entenderam? Quem está falando aqui nessa profecia? É Deus que está falando, não foi o profeta Joel. Ele vai derramar, viu? Não, é o Senhor mesmo que se manifesta no nosso meio e fala, é Deus quem fala, eu derramarei sobre vocês o meu espírito. Os vossos filhos terão visões, as vossas filhas profetizarão. Então é o próprio Deus que vem ao nosso encontro e nos fala. Nós temos que entender uma coisa da profecia. O Léo falava, mas é importante ressaltar. Na oração em línguas, o Senhor vem quando a nossa voz falta, e Ele vem e fala em nós, ora em nós. Na profecia não é diferente. Claro, né? O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor fala conosco, mas também nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não a falar. O Senhor pode já ter dado várias profecias para você dentro do seu grupo de oração, e você não teve a certeza se era profecia ou não, porque fica com medo. E aí o que acontece? Você fala, não vou falar. Eu quero dizer que o Senhor falou para você, só que você, por livre e espontânea vontade, não quis ser instrumento do Senhor. O Senhor não vai te forçar nada e não vai enfiar algo nas suas costas para falar, fala menina, fala pessoa. Não, você é livre. O Senhor fala para você, mas você é livre ou não para aceitar a ser instrumento dele nessa profecia. O Senhor não nos obriga a nada, nós somos livres. Mas cabe a nós recebermos essa profecia de Deus e sermos instrumentos para as outras pessoas que tanto precisam da nossa voz. A profecia também, quando nós rezamos, quando o Senhor fala depois de um momento de oração, às vezes o Senhor traz algumas manifestações ao nosso coração. E às vezes o Senhor te leva a uma profecia e você sente algumas coisas. Às vezes sua perna começa a tremer, o seu coração começa a acelerar, a sua voz começa a fraquejar assim. Você sente que o Senhor está manifestando. Então a profecia pode vir acompanhada de algumas manifestações. Pode trazer uma paz para o seu coração, mas também pode trazer sensações físicas. Isso não quer dizer que se o Senhor revelar uma profecia ao seu coração e você não sentir aquele calor no coração, que não é profecia. Errado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a profecia pode vir acompanhada disso. E aí vem Padre Roberto de Grandes, ele vem dizer o seguinte, que a profecia é precedida pela unção de Deus, que se manifesta em sensações físicas, que com o tempo e prática do carisma tende a desaparecer. E eu quero fazer uma pergunta, quem que é servo antigo aqui? Levanta a mão. Já serve, 5, 6 anos ou há muito tempo? Você já profetizou, não já? Fala para mim, o Senhor já falou com você, não já? No começo, às vezes o seu coração ficava acelerado, você começava a tremer. Não aconteceu isso já?
Já. Aí parece que é aquilo, é certeza, é profecia. Mas depois, com o tempo que você foi praticando, o Senhor continuou falando no seu coração, não continuou? Continuou. Só que já chegou aquela sensação de não sentir nada, mas o Senhor está falando para você? Você não teve sensação física, você não teve aquele acelerado no coração, mas o Senhor falou para você e você foi profeta. Então, como eu disse, a profecia, não, para você ser profeta e profetizar, você não precisa sentir sua perna tremer, o seu coração acelerar, não. Porque com o tempo e a prática dos carismas, isso é normal, vai sumir, às vezes você não vai sentir nada. Mas ainda assim o Senhor quer te usar de instrumento para ser o profeta, para exortar, consolar e edificar o povo. Uma coisa da profecia, que ela pode ser proclamada de duas formas. Ela pode ser proclamada na língua vernácula, no nosso caso, português. Então o Senhor vem e se manifesta no nosso meio e vem dizer, por exemplo, assim como Joel: eu sou o Senhor teu Deus, acontecerá naqueles dias que eu derramarei o meu espírito sobre vocês. Ele está falando em português e está todo mundo entendendo, certo? Só que a profecia também, ela pode vir através da oração em línguas. Como, Letícia? Eu não sei se aconteceu aqui, eu não prestei atenção. A gente reza, a gente clama o Espírito Santo, a gente é tomado pelo Espírito que ora em nós e que nos ajuda a orar. Mas aí tem um momento que o nosso coração já está tão em paz que a gente nem vai silenciando. É algo natural. Só que às vezes o Senhor manifesta a profecia através de algum irmão que continua aquela oração em línguas que a gente já iniciou. Já aconteceu isso no seu grupo de oração? Já? Já. E aí aquele irmão continua orando em línguas. E o que ele está fazendo? Ele está profetizando. Numa língua que a gente não conhece. Numa língua que é estranha para nós. Mas aquele irmão está profetizando. E aí é onde vem a interpretação das línguas. E essa profecia precisa ser interpretada, porque se não for interpretada, de nada vale o irmão pegar no meio da assembleia e falar xirialalá, e aí ninguém entender nada. Ninguém entendeu o que o Senhor está falando. A profecia em línguas, prestem atenção, precisa sempre ser interpretada. Porque senão de nada vale. Porque como o Léo bem disse, a oração em línguas, ela serve para nossa edificação pessoal. Ela é a que abre para todos os outros dons. Se eu rezo, se eu chego no Ceará, vou rezar por ele só xililalá, vai adiantar de alguma coisa? Pode ser que adiante, mas ele não está ouvindo aquilo que o Senhor está falando diretamente para o coração dele. Por isso que a profecia em línguas precisa sempre ser interpretada e nós precisamos pedir a graça desse dom para o Senhor, de interpretar as línguas. Ressalto, a interpretação das línguas não é uma tradução. Assim como a gente sabe que dog em inglês, dog em português é cachorro, a gente consegue traduzir. A oração em línguas não tem, sei lá, xirialalá significa bola. A gente não sabe isso. É o Senhor que fala. Então, não é uma tradução. Quando alguém profetiza em línguas e alguém interpreta, ele não está traduzindo. Ele está sendo profeta e interpretando aquilo que o Senhor quis dizer. Por isso que às vezes, na assembleia, a gente vê uma pessoa que ora em língua, sei lá, 2 minutos. E aí a pessoa que é o profeta, está ali interpretando, fala 2 palavras. Porque não é uma tradução, mas sim uma interpretação. E como eu disse, ela sempre deve ser interpretada, pois é o Senhor que fala ao seu povo. Estou perdida no meio dos meus papéis aqui. Então, a profecia serve para quê no meio do povo? Para edificar, para consolar e para exortar. O Senhor sempre vai falar com o seu povo. E o Senhor pode falar em português, na nossa língua normal, e o Senhor pode falar em outras línguas, que seria
a oração em línguas, uma profecia em línguas. E não é uma tradução, mas é uma interpretação. Entendendo isso, entendendo que o Senhor sempre fala conosco, que o Senhor sempre quer manifestar o seu poder no meio de nós, nós precisamos ser abertos para sermos esses verdadeiros instrumentos de Deus. Eu quero te convidar a abrir lá, volta de novo para Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 12. Perdão, no capítulo 14. 1 Coríntios no capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14. Letícia, se a profecia pode ser em vernáculo, na nossa língua em português, e se ela pode ser em línguas, qual que é a diferença desses dois? Por que não, então, nós só pedirmos o dom das línguas, sei lá, e da interpretação das línguas, e beleza, que aí um vai profetizar em línguas e o outro vai interpretar. São Paulo vai nos alertar aqui no capítulo 14 sobre a importância do dom da profecia. E eu quero que vocês acompanhem comigo para a gente entender o quanto esse dom que o Senhor quer nos dar é importante, não é qualquer dom. Assim como o dom da oração em línguas não é qualquer dom, de ciência e sabedoria não é qualquer dom, interpretação das línguas e todos os dons não são qualquer dom. São Paulo vai dizer assim: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Esse é o desejo, maior de quem profetiza do que fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba a edificação. São Paulo vai nos alertar para a gente aspirar igualmente todos os dons. Mas ele fala, pera lá, aspire sobretudo o dom da profecias. Sabe por quê? Porque ele mesmo fala, aquele que fala em línguas fala a si mesmo, mas aquele que profetiza faz um serviço ao outro, consola, exorta e edifica a vida do outro, daquela assembleia ou daquela coisa. Por isso que nós devemos desejar o dom da oração em línguas, porque ele nos abre abertura para todos os dons. Mas nós também devemos desejar muitos dos outros dons, para que assim nós possamos estar a serviço do outro. E o dom das línguas, como diz São Paulo, só vai ser um pouquinho mais importante que o da profecia, quando for uma profecia em línguas e quando alguém interpretar. Porque, como eu disse, senão de nada vale. É assim que é o dom da profecia. E eu quero dizer para vocês uma coisa. A profecia, e a gente escuta aí muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas que se utilizam da graça de Deus ou do nome de Deus para falar qualquer coisa e falar o nome de Deus em vão. Mas nós precisamos também aprender a discernir se aquela profecia é de Deus ou não. E como que a gente vai fazer isso? Quero dizer para vocês, uma profecia nunca vai ser contrária à verdade. A nossa verdade católica. Uma profecia nunca vai ser contra as normas de Deus. Por exemplo, a gente está aqui em assembleia. Vamos supor que existe talvez... Vou citar um exemplo que é mais fácil da gente entender, tá? Um casal que está passando por uma dificuldade no casamento, que parece que não está indo, não está indo, não está indo. E aí, às vezes, alguém vem aqui, profetiza e fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, o seu casamento não está dando certo mesmo não, larga esse homem, vai atrás de outra pessoa. Quero dizer para você que Deus nunca vai falar isso para nós, porque
a profecia nunca vai ser contrária às normas de Deus. É claro que a gente não pode, como eu posso dizer, a gente tem que entender o contexto e aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor nunca vai mandar a gente fazer alguma coisa numa profecia que vai ser contrária às normas dele. Por exemplo, o Senhor nunca vai falar numa profecia: eu sou o Senhor teu Deus, eu estou perdoando todos os teus pecados e você nunca mais precisa olhar para a cara do padre para confessar. O Senhor nunca vai falar isso para você, porque aquilo vai contrário às normas de Deus. O Senhor nunca vai dizer para você fazer algo que é contrário. Ou, por exemplo, me desculpa, mas um casal de namorados. O Senhor nunca vai dizer para você numa profecia: não, pode ter relação sexual mesmo com o seu namorado antes do casamento, que não é pecado não. O Senhor nunca vai dizer isso para você porque é pecado e vai contrário às normas da igreja. E se um dia você ouvir alguém dizer isso, pode ter certeza que essa profecia não é de Deus. Que essa profecia vem de qualquer pessoa, humana ou de Satanás, mas não vai vir de Deus. Porque nunca, eu repito, nunca vai ser contrário às normas de Deus. Outra coisa, a profecia, eu me perdi aqui nos meus papéis. Mas a profecia sempre vai trazer, a boa profecia, a profecia que vem de Deus, vai trazer uma paz ao nosso coração. Você já estava no seu grupo de oração, quando alguém abriu a boca para profetizar, e você sentiu que aquela profecia não foi de Deus? Já. É triste, não é? É triste porque a gente está ali para escutar a voz de Deus. Mas acontece nos nossos grupos de oração ainda profecias que não são de Deus. Para a gente ter certeza que essa profecia é de Deus, a profecia vai gerar uma paz. Por mais que o Senhor está falando: pera lá, vocês estão meio folgadinhos, vocês precisam voltar à oração. Aquilo vai trazer uma paz ao nosso coração, porque a gente sabe que é a verdade e a gente vai voltar o nosso coração a Deus. Mas uma profecia, para a gente ter a certeza, ela vai trazer paz ao nosso coração. Ela vai nos trazer aquela esperança. Até mesmo as profecias que vêm, nos exortar, vai nos trazer um ânimo para a gente voltar para o caminho que a gente precisa voltar. Entenderam que a profecia é importante porque é o próprio Deus que fala ao seu povo. É o próprio Deus que vem consolar. É o próprio Deus que vem exortar. E é o próprio Deus que vem edificar a assembleia. Entendem, você e eu como instrumentos de Deus para profetizar e para sermos profetas, que nós devemos estar em intimidade com o Senhor, porque talvez uma palavra que saia da nossa boca, pela nossa vontade, pode não ser a vontade de Deus e a gente pode acabar com o povo. Não estou querendo colocar medo, mas eu estou querendo dizer para a gente entender que para nós profetizarmos, assim, para a gente proclamarmos cura, milagres, para a gente falarmos a palavra de ciência e de sabedoria para aquela pessoa, nós precisamos estar em intimidade com o Senhor. Porque se nós não estivermos em intimidade com o Senhor, de nada vale, aquelas palavras serão em vão. E eu tenho certeza que você e eu, como profetas do Senhor, nós não queremos que essas palavras sejam em vão, mas que essas palavras caiam de fato como uma espada de dois gumes no coração daquelas pessoas que precisam ouvir e até mesmo no nosso coração. Então, entendendo a profecia, então entendendo que a interpretação das línguas, a gente interpreta uma profecia lançada em línguas, existe um outro dom que nós vamos partilhar, que é o dom do discernimento dos espíritos. E o dom do discernimento dos espíritos vem dizer que ele é o guardião de todos os dons. Porque quando nós estamos em intimidade com Deus e quando nós conseguimos discernir se aquilo é do homem, se aquilo é de Deus ou se aquilo é de Satanás, quando nós estamos em intimidade com o Senhor e nós conseguimos perceber isso, percebe que esse dom do discernimento vem guardar a profecia. Porque aí a gente vai entender, olha, é uma profecia de Deus e vem guardar. Essa palavra de ciência, essa palavra de sabedoria é de fato de Deus e vem para aquela pessoa como uma luva. O dom do discernimento dos espíritos, como eu disse, nada mais é do que a gente entender aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem e aquilo que é de Satanás. Infelizmente, ainda nos nossos grupos de oração, nós temos por meio de pessoas, por meio de coisas,
ação humana. Às vezes a gente está lá falando porque a gente precisa falar, porque está em silêncio ali a assembleia, ninguém falou. Eu vou falar uma palavra assim que vem ao meu coração, só para não ficar sem palavra. Não, porque se o Senhor não falou, nós não devemos falar. Porque senão a gente vai entrar aí com a nossa vontade humana e não com a vontade de Deus. Percebe que se no momento de silêncio o Senhor quiser ficar em silêncio para falar para aquele povo através do silêncio de uma maneira diferente, nós não precisamos inventar mais nada. Percebe que nós não precisamos da nossa ação humana. Nós só precisamos contar com a vontade e a ação de Deus. E a gente também consegue distinguir aquilo que não é de Deus, que é de Satanás. O Sano até brincou, fez uma brincadeira aqui no início, com aquela situação do padre Marcelo Rossi, né? Que estava no palco e empurraram ele. Aquilo é visível. De fato, não é uma ação humana. Porque foi uma mulher que fez. Mas aquela mulher foi usada por algo que não era de Deus, que era do maligno. Aquilo, a gente não precisa às vezes nem do dom do discernimento dos espíritos para entender, né? Que foi uma ação de Satanás. Mas a gente precisa estar tão afiado com o Senhor, porque existem circunstâncias que a gente não consegue nem perceber. Às vezes é circunstâncias que passam aos nossos olhos que, nos falta, talvez, entendimento. Por isso que nós precisamos estar íntimos com o Senhor, para entender quando aquilo vem dele, quando aquilo não vem dele, quando aquilo vem de nós ou quando aquilo vem de Satanás. Esses 3 dons são, como já foi falado, esses dons efusos que nós precisamos usar a serviço do próximo. Se você está aqui é porque você quer ser um instrumento de Deus. E um instrumento perfeito, não um instrumento qualquer nas mãos de Deus, mas um instrumento perfeito para atingir o coração daquele povo. Um instrumento perfeito para fazer a vontade de Deus. Eu quero que vocês abram lá comigo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos de 16 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos dos 16 ao 18. Aqui a gente vai entender e vai conseguir perceber como o dom do discernimento dos espíritos é importante para nós que estamos nesse caminho de Deus, nesse caminho de grupo de oração e principalmente na nossa vida. Aqui está narrando uma viagem de Paulo com Timóteo e vai dizer lá no versículo 16 o seguinte: atravessando... Perdão que eu passei a passagem errada para vocês, eu acho. Não passei não. Capítulo 16, versículo 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de Pitão, a qual com suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Percebe comigo, Paulo estava junto com outras pessoas, a caminho da sua missão, e eles estavam indo, e uma moça começou a seguir, dizendo para eles: estes são filhos, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho. Essa moça estava dizendo mentira? Não, eles eram filhos de Deus, e eles eram filhos do Deus Altíssimo. Mas percebe uma coisa, essa moça ela estava querendo causar o quê? Escândalo, e Deus não é um Deus escandaloso. E aí continua dizendo aqui, Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, que essa moça repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. O discernimento dos Espíritos é importante para isso.
Porque você imagina, aquela moça ela não estava falando mentira. Paulo e aqueles que estavam com ele eram sim filhos do Deus Altíssimo. Mas o que aquela moça queria causar naquele momento? Confusão. E causando confusão, ela não estava agindo por um espírito divino. E nem por um espírito humano, mas por um espírito de Satanás, que queria confundir, que queria atrapalhar a trajetória deles, o caminho deles. O discernimento dos espíritos, como eu disse para você, às vezes é fácil a gente perceber naquela mulher que jogou o Padre Marcelo do palco. Mas é difícil a gente perceber quando uma pessoa está exaltando o nome de Cristo. Por isso que nós precisamos estar em intimidade com o Senhor e com os nossos ouvidos atentos, para entender aquilo que de fato vem de Deus, aquilo que de fato vem do homem e aquilo que de fato vem de Satanás. Porque nós estamos aqui para servir a Jesus Cristo. Nós estamos aqui para exaltar o nome dele. E nós não podemos deixar com que a nossa vontade humana sobreponha a vontade de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa vontade humana impeça que a vontade do Senhor aconteça por uma assembleia ou por um povo. E sabe o que eu quero dizer? É por isso que você está aqui hoje. Porque você não quer deixar com que a sua vontade humana sobreponha a vontade de Deus na sua vida e na vida dos irmãos que você vai servir. Amém? Irmão, eu quero te convidar a ficar de pé. Os dons, eles são importantes quando nós conseguimos praticar e edificar um povo com eles. E eu quero te convidar, agora que você está ficando de pé, pega essas 2, 3 fileiras aí. Eu sei que talvez vai ficar difícil. Ou melhor, junta de 4 em 4, 3 em 3 aí, que acho que fica mais fácil. Junta um grupinho aí, você. Fica de mãos dadas em volta do outro. Nós estamos em muitos. Talvez vai ficar difícil a gente escutar a voz de Deus em muitos, por isso que a gente vai se dividir. É para se dividir em silêncio. Se dividindo, eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui em mim. Amém? O Senhor quer usar de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Senhor quer usar de você. Você ouviu, né? Ela falou do dom da profecia. Fala para a pessoa, ela falou do dom da profecia. Ela falou do dom da interpretação das línguas. E ela também falou do discernimento dos espíritos. Pergunta para essa pessoa, você quer receber esses dons efusos? A pessoa respondeu. Qual foi a resposta dela? Eu quero dizer que se você quer, o Senhor também quer te dar. Se você quer, o Senhor também quer te presentear. E sabe como a gente escuta o Senhor? A gente vai fazer um clamor. A gente vai pedir esse Espírito Santo. A glória sobrenatural de Deus vai manifestar nesse lugar. E depois a gente vai parar para escutar. E sabe quem vai ser o profeta? Sabe? Diga assim, vai ser eu. Sou eu que vou profetizar. Sou eu que vou interpretar essa profecia em línguas. Sou eu que vou ter o discernimento para dizer que isso é de Deus, porque aqui só vai acontecer coisa de Deus, porque nós somos o povo de Deus. Amém? Se você quiser, fecha os seus olhos e vai dizendo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Venha manifestando o teu poder e a tua graça, porque nós te desejamos, Espírito. Nós queremos ser tomados, Espírito Santo. Nós queremos viver esse novo Pentecostes hoje aqui. Nós queremos que esse novo Pentecostes seja difundido nesse lugar. E se te faltar palavras, meu irmão, só vai dizendo, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito sobre nós. Como o novo Pentecostes vem sobre nós, Espírito. E vai cantando assim. Espírito de Deus, desce sobre nós, como em Pentecostes.
te dando. Ele está abrindo o dom das línguas. Ele está abrindo o dom da profecia, o dom da interpretação das línguas, do discernimento dos espíritos. O Senhor está. Vai dizendo: vem, Espírito Santo. Já citei, ele faz uma oração muito bonita e ele vai dizer assim: ajuda-me a pedir um novo Pentecostes que abrase outra vez a terra. Eu quero dizer que enquanto eu estava rezando, enquanto eu li isso aqui, era que o Senhor me falava: um novo Pentecostes que abrase novamente a terra. Mas sabe qual terra que o Senhor quer abrasar? É a terra do seu coração. Você só precisa querer e você só precisa desejar. O ministério vai nos ajudar a cantar de novo essa canção. Nós vamos novamente fazer um clamor ao Espírito. E depois nós vamos silenciar para que o próprio Espírito fale conosco. Fale no seu grupinho aí para você escutar a profecia desse seu irmão que está do seu lado. Para você escutar a interpretação desse irmão que está do seu lado. Para que você seja esse instrumento eficaz e afiado nas mãos do nosso Deus, que aqui está. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, porque nós te desejamos nessa tarde. Espírito de Deus, Canta isso. desce sobre nós. Como em Pentecostes, Espírito Santo. Como em Pentecostes,
permitindo com que esse Espírito fale em você e fale através de você. Você vai silenciando. Se você quiser continuar orando, vai orando. Permita ser movido por esse Espírito Santo. E vai sendo instrumento de Deus. Se o Senhor falou alguma coisa para você nesse círculo que você está aí, a gente aqui de cima talvez não vai escutar, mas essas pessoas que estão ao seu lado precisam escutar. E o Senhor coloca ao meu coração que Ele está dando uma confirmação para você através do seu coração palpitar. Porque você precisava de sinais visíveis para saber se era ou não uma profecia, se era ou não de Deus. E o Senhor está dizendo para você, profetiza. Profetiza, porque essas pessoas que estão com você precisam escutar a minha voz através de você. Eu quero confirmar, o Senhor colocava no meu coração que o Senhor que é dono de todas as coisas, o Deus perfeito. Ele é tão perfeito que reuniu as pessoas certas ao seu lado. O Senhor colocava no meu coração que essas pessoas que estão segurando a tua mão, esse círculo de pessoas que estão aí com você, são eleitas e levantadas para estarem aí realmente com você. O Senhor selecionou elas. E toda aquela obra que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer nesse círculo que você está. Falar o nosso decanato. E Ele vem dizer o seguinte: meus filhos, eu lancei sobre vocês uma semente. Eu lancei sobre o coração de cada um de vocês uma semente. Só que eu já cultivei, só que eu já reguei. E com a ação do meu Espírito, essa semente já não vai ser somente uma semente, mas será uma árvore frutuosa. E é agora, e é hoje, de uma semente que eu acabei de lançar, se torna uma árvore frutuosa. Uma árvore frutuosa. E o Senhor falava essa profecia ao meu coração e me dava visualização dele lançando essas sementes sobre o nosso coração. E ao final da oração era como se essas sementes já não eram mais sementes, mas era essa árvore frutuosa. O discernimento que o Senhor me deu dessa profecia lançada sobre o decanato de Porecatu é que nós, decanato de Porecatu, crescíamos em maturidade espiritual. É que essas sementes já não eram mais sementes, mas eram árvores frutuosas. E esses frutos eram bons frutos, porque de um lugar que foi plantado, foi colhido, foi cultivado com sangue, com suor, de muitas pessoas que nos antecederam na renovação carismática católica do decanato de Porecatu, só poderiam sair sementes boas e bons frutos. Então eu quero te convidar a aplaudir o Senhor, porque você hoje foi o escolhido dele para vivenciar esse tempo de colheita, esse tempo de colher os frutos que o Senhor quer.
E eu quero dizer para as pessoas da renovação que estava antiga, que estava lá sempre rezando para vocês, hoje vocês veem o fruto de uma promessa se cumprindo. Eu me emociono porque assim, existem muitos adultos, glória a Deus, mas existem muitos jovens aqui, essa promessa está se cumprindo. E eu quero dizer para vocês, jovens, que hoje vocês são essas árvores, esses frutos, para dar bons frutos, para que a renovação do decanato de Porecatu não se finde aqui, mas aqui seja o recomeço de uma nova e longa história que o Senhor tem para nós. Não extingais o Espírito que tem dentro de vocês. Não duvideis desse Espírito que transborda no coração de vocês. Não duvideis que vocês são profetas, escolhidos por Deus, a dedo, a dedo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.